agora, na Rádio Livre, o programa Encontro Livre, com Nancy Vince. Um momento de espiritualidade e paz. Gente, bom dia, aqui é Nancy Vince, como todos os sábados, das 9 às 10. Estamos aqui com o programa Encontro Livre. Bom dia, Sidney. Bom dia, Nancy. Bom dia aos nossos ouvintes. E um abraço a todos os ouvintes, né? Eu tenho recebido muitas coisas muito legais, principalmente pelo Facebook. E eu quero mandar um abraço para todo mundo que está me ouvindo, e principalmente o pessoal, né, da internet, do exterior, né? Porque cada país é um horário, né? E por isso que a internet é interessante. Nossa, e o que é bacana é que às vezes a pessoa está ouvindo lá e é um horário, né, que às vezes é até difícil para a gente aqui, né? E eles estão ouvindo lá. Então, meu abraço muito carinhoso aí para todos vocês. Então, o programa de hoje, eu escolhi um tema que é muito interessante e que a gente não tem consciência dele. Esse que é o grande problema, é a autossabotagem. A autossabotagem é uma coisa muito séria. A gente às vezes pensa, não estou saindo do lugar porque é falta de sorte, porque Deus não me ajuda. E não é nada disso, nós estamos nos autossabotando. Mas como eu gosto de começar o programa com um pensamento, né? Eu escolhi hoje um pensamento do Osho, que diz o seguinte: criamos continuamente possibilidades em torno de nós, mas nos surpreendemos quando elas acontecem. Vigie bem as suas ideias e observe como elas criam sua vida. Alguém pensa que é um fracasso, que não vai fazer nada na vida. Então, isso que vai acontecer. Realmente, essa pessoa, ela não irá fazer nada, porque sua ideia está criando a sua realidade. Então, quanto mais ela achar que não está conseguindo nada, mais ela achará que está se tornando um fracasso. Cria-se um vínculo vicioso aí. Então, observe a sua mente. Você está constantemente criando a sua vida. Está constantemente fabricando a sua vida. O Osho é um yogi, né, indiano, que eu gosto muito, e sempre que posso, a maioria dos pensamentos acaba sendo dele, porque ele é tão preciso no que ele fala, né? Você conhece, né, Cid? Eu adoro o Osho, tem um monte de livro do Osho. O Osho. Sou fã. Então, o que é a autossabotagem? A gente fala tanto de autossabotagem. A autossabotagem, ela na verdade é uma força interior que nos leva a agir de uma forma até pouco inteligente, né? E que prejudica a nossa vida. Então, muitas coisas que poderiam melhorar a nossa vida, como coisas simples, né? Nós ficamos adiando, tipo assim, segunda-feira eu começo uma dieta. Você é assim também, Sidney? Às vezes, né? Quantas, né? Você vê o que não está indo para frente. Às vezes é onde está a autossabotagem aí, né? É o exercício físico. Eu preciso fazer exercício físico, vou fazer. Não, vai até a academia, ver aqueles pacotes, né? De 6 meses, 3 meses, não começa nada. As academias hoje em dia são até precavidas, né? Até porque sabe que tem pois que abandonar. Já está pago, né? É aquela coisa, agora eu vou dormir mais cedo, é mais saudável, vou dormir mais cedo. Então, eu vou beber agora mais água do que refrigerante, porque refrigerante faz mal, e não faz nada disso, né? Então, isso que é a autossabotagem. Na autossabotagem, você vê, é uma coisa simples, imagina nas coisas maiores, né? A autossabotagem, ela é inconsciente. Eu estou falando isso para vocês agora e vocês já estão tomando consciência disso. Então, vocês já sabem, por isso que é legal
esse programa, né? Porque esse programa ele desperta a consciência, né? Coisas que vocês não percebiam antes, vocês começam a perceber a partir dos temas que a gente vai levando aqui no ar, né? E é esse meu objetivo maior, porque quanto mais conhecimento a gente tem, e quanto mais autoconhecimento, porque na hora que eu estou falando aqui, você começa a se observar, né? Aonde eu estou dentro disso. Então, você começa, nesse autoconhecimento, melhorar, né? Você começa a sair, pelo menos, porque, como a ansiedade, quando você não sabe o que está te fazendo ansioso, ela fica, né? Domina a pessoa. Quando você percebe, quando você observa aonde é que está acontecendo, qual é o motivo que está me levando a ser ansiosa, a ansiedade já começa a diminuir. Então, o conhecimento, ele é importante. O autoconhecimento, então, né? Porque aqui o que a gente está fazendo, né? Nós estamos sabendo, lembrando de quem nós somos, né? Porque esse programa é um programa metafísico. Então, a gente vê através do espírito, né? Não é espiritismo, porque muita gente vai falar espiritismo, espiritual, uma pessoa já pensa que é programa espírita. Não é. Pelo contrário, não tem nada de religião aqui. Aqui é ver a vida além do corpo físico, né? Então, qualquer pessoa pode melhorar a partir do autoconhecimento. Então, isso independe de religião, né? Até o ateu. Ele pode ser ateu, não acreditar em nada e ficar super bem ouvindo os programas. Desculpa. Aumentando o seu autoconhecimento. Então, o nosso objetivo aqui é esse mesmo, que você se sinta cada vez mais feliz, veja a vida de outra forma, né? E como? Se autoconhecendo. Então, vê lá, né? Agora que eu vou falar da autossabotagem, você vai se colocando, né, dentro disso e vai vendo onde você se autossabota. Então, às vezes, é muito estranho para a gente não conseguir agir de uma forma racional, né? Sabendo que aquilo faz bem para a gente, sabendo que aquilo que faz bem para a gente, e a gente não faz. Então, isso não tem lógica. A autossabotagem, ela não é racional, ela não tem lógica. Porque uma coisa que faz bem para a gente, por que a gente não faz? A razão diz que deveria fazer. Deveria fazer, não é verdade? E a gente não faz. Por quê? Porque está a nível inconsciente também. Então, a mente, ela está sob influências das forças inconscientes. Então, ela sabota, encontrando razões, né, para justificar, para dar desculpa, para não realizar. E coisas simples, que seriam até boas, né, para a gente. Então, veja quando você quer fazer alguma coisa, se a coisa que você quer fazer, você acaba não fazendo. Aí tem uma autossabotagem. Então, tem alguma coisa inconsciente que tá te levando a não fazer. Então... E tem uma força, né? Oi? Tem uma força. Muita força, porque vem do inconsciente, né? Então... ela age de uma forma bem forte mesmo, né? Então você vê, às vezes é assim, você vai fazer alguma coisa, vamos supor, você vai fazer um curso, o curso é pago, aí você começa, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer curso, né? É pago, é muita coisa. Aí você encontra, às vezes, o mesmo curso gratuito, às vezes online, tem muito curso online gratuito, né? Aí você chega e fala, mas esse é de graça. Mas sabe o que é? Eu não tenho tempo. Nesse horário, eu estou fazendo isso, aquilo, não dá tempo. Não dá. Então, você sempre vai arranjar uma desculpa. Quer dizer, tanto faz o curso pago, como se você tiver alguma coisa gratuita, porque na internet, hoje, no YouTube, gente, o que tem de curso e palestra online gratuito, só não faz quem não quer. Sobre todos os assuntos que você possa imaginar. E outra coisa, está no ar 24 horas, porque como é gravação, você pode ir lá clicar a hora que você quiser. Mas você pode ver, você vai sentar, hoje eu vou ouvir, vamos supor, né, o blog da Nancy, lá de metafísica, aí você senta,
Ah, não, mas deixa eu olhar no relógio. Ah, não, agora eu não posso, porque... Entendeu? Então, sempre vai arranjar alguma coisa, vai se auto-sabotar, né? E aí você não faz, ou adia, né? Ah, então eu vou fazer sim, mas não essa semana. A semana que vem, o mês que vem, aí fica, né? 10 anos. É. Então, esses sentimentos, né, essa autossabotagem, ela é a soma de muitos sentimentos negativos que nós temos dentro de nós e nós não percebemos, como medo, ressentimento, traumas, frustrações, medo de sofrer, Medo coisas... sempre não aparecendo. Sempre, o medo é uma coisa, olha, assim, como ele põe a gente... não deixa a gente sair do lugar, né? É uma coisa impressionante. Então, esses sentimentos negativos, eles vão se acumulando e vão gerando pensamentos também negativos. E nós vamos nos sentindo inseguros. Então, a autossabotagem, na verdade, a pessoa ela não quer sair da zona de conforto dela, né? Então, ela não quer se arriscar, ela não quer um novo. E é onde aumenta a insegurança, os medos, e a pessoa realmente não sai do lugar. Então, se você tiver alguma coisa que você se auto-sabota demais, dá uma olhada, porque aí tem muitos conflitos emocionais que precisam ser resolvidos. Por isso que você está se auto-sabotando. Às vezes, a autossabotagem acontece nas outras coisas simples mesmo. Por exemplo, arrumação de quarto. Ah, hoje não vou arrumar, mas não, hoje não. Aí, semana, eu vou. Ah, mas quando você olha aquele quarto todo na bagunça, né? Você fala, ou escritório, né? Você fala, geralmente é uma pessoa que auto-sabota, porque a pessoa organizada, ela conhece, ela tem as coisas com mais facilidade, lógico, do que as desorganizadas, né? Então, às vezes ela não quer. Essa organização também, inconscientemente, não é racionalmente, né? Assusta a pessoa desorganizada, entendeu? Então, é uma autossabotagem também. Para você que também estuda Feng Shui, essas coisas. Ah, sim, É interessante que a mesa da pessoa representa a cabeça dela. Então, a bolsa de mulher, os armários, está refletindo, com certeza, né? Então, às vezes, nós não fazemos algo então para a gente, porque inconscientemente a gente acha melhor não fazer, porque a gente está temendo algum perigo ali. Essa que é a questão. Mas se a gente não percebe, né? Quer dizer, então, de certa forma, é um mecanismo de proteção, na verdade. Exatamente. Exatamente. Com certeza. E, então, você vê, não tem lógica, né? Mas é assim que funciona o nosso inconsciente. Né? Não tem lógica mesmo. A pessoa fala, mas isso daí é bobagem. Não tem... É bobagem mesmo, não tem lógica. Então, o que acontece com a autossabotagem? Né? Ela freia o nosso crescimento, o nosso avanço, o nosso crescimento espiritual, inclusive, né? E bloqueia a nossa cura. Porque a gente... E por que ela bloqueia? Né? Porque a gente não quer se arriscar, nós não queremos nos arriscar, né? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Então, isso acontece por essas razões, né? E aí, o que acontece é que o nosso inconsciente, ele acha que é mais seguro e melhor eu ficar presa a um problema do que eu me livrar dele. Às vezes é mais cômodo, né, para a gente. O preço a se pagar é menor. E outra, né? Você fica tão preso àquilo que você acha que aquilo faz parte de você. Se tirar aquilo de você, aí você vai falar, não, mas isso não sou eu, porque está tão acostumado, né? Sim. Às vezes tem pessoas que estão acostumadas com dores crônicas, com fobias, e elas acham que ela é aquilo. Até se tirar aquilo dela, a vida não vai ser mais a mesma. Ela sente um vazio. Alguma coisa. Exatamente. Aí vai entrar no vazio. Né? Vai falar, puxa, quando eu fazia faculdade, a gente discutia muito isso. Tinha pacientes que a gente atendia que eles vinham, por exemplo, com uma fobia, né? Então, a gente tratava a fobia ou qualquer outro tipo de problema assim, a pessoa ia melhorando, mas ela não ia se sentindo bem. Olha só. Por quê? Porque ela achava que não era ela. A gente falava, mas essa que é você, essa que não tem o problema é que é você.
Mas ela se sentia esquisita. Porque ela levava anos, acostumou, fazia parte da personalidade da pessoa já. Que coisa. Né? Só que, às vezes, o problema, ele começa a paralisar a sua vida. Aí é que você vai buscar ajuda. Então, é por isso que a pessoa, enquanto não está atingindo a vida dela, ou os outros que estão em volta dela, ainda ela vai carregando isso, achando que ela é isso. E isso, quantas crenças nós temos que a gente acha que é aquilo, né? Porque em programas passados até a gente já falou muito, né, do espírito, que o espírito é a nossa essência. E é uma criação que não tem defeito, não tem fraqueza. Ali é tudo de bom. Só que a gente, para resgatar tudo isso e usar na nossa vida, é muito difícil, porque imagina as crenças, né? Eu estou falando isso agora, muita gente está pensando assim, imagina, a gente viver com todas essas qualidades, é impossível, né? A gente é muito fraco, a gente é humano, aí começa, né? Então é muito engraçado, né? E isso que dá muito conflito na gente, né? Mas muita gente não quer se livrar desses conflitos, aí é que está. Então, se superar, né? Se deixar ir, essa personalidade, pode ser uma ameaça para a pessoa, para o subconsciente dela que não é racional. Isso mesmo. Né? Então, a pessoa fica sentindo aquilo. Né? E outra coisa, que quando a gente supera o problema, o que acontece? Além de a gente sentir esse vazio, a gente achar que a gente não sou eu agora, a gente também não vai ter mais desculpa para a minha vida que não está dando certo. Porque uma hora você põe a culpa no governo, você põe a culpa no mundo, crise mundial, você põe a culpa em Deus. Sempre né? tem culpa. Sempre alguém tem culpa. Agora, e aí, como é que eu vou fazer? Se eu sair disso, eu vou pôr a culpa no quê? Inconscientemente, às vezes não quer sair por causa disso. E aí, no fundo, a responsabilidade é da pessoa. Exatamente. Ela não quer reconhecer isso. Exatamente. É isso mesmo. É esse o maior problema. Então, a desculpa, ela vem por causa disso, porque ela vai pôr a culpa na outra. O que é a desculpa? Me tire a culpa, né? Então, se eu superar esse problema, e aí o afeto que as pessoas me dão? Não é? Porque se você tem um problema, às vezes, por exemplo, uma pessoa, ela está baixo astral, está em depressão e tal. Aí todo mundo paparica ela. E ela vai se alimentando. A pessoa, quando ela tem essa necessidade de se alimentar emocionalmente dos outros, dificilmente ela vai sair de onde ela está. Dificilmente ela vai largar esse problema. Porque se ela largar, o que vai ser dela? Ela precisa tanto de afeto, ela não vai chamar mais atenção. E ninguém vai dar afeto para ela. Então ela tem medo e ela conserva esse problema com ela, né? Ela fica com ela. Isso é uma tática que já começa na infância, né? As crianças percebem que quando elas estão doentes, a atenção é maior. Exatamente. Então às vezes elas fingem estar doentes para ter atenção. Exatamente. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, né, quando adultos, porque criança, ainda sempre alguém vai tomar conta dela. Agora, a vida do adulto. Agora, o adulto, cuidado, porque tudo... E se desapegue, porque o desapego é a coisa mais importante para o nosso equilíbrio. Porque tudo acaba. Tudo acaba, tudo muda. Todas as pessoas acabam, as coisas mudam. E a vida, se você estiver pronto, porque, olha, qual é a sua missão no mundo? É fácil você saber. É aquilo que você tem dificuldade. É isso mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho medo, é essa a missão na vida. Eu vim aqui para ser corajosa. Não é para ser corajosa. Corajosa eu já sou. É que eu não lembro disso. Então, eu vou para o medo. Então, o que eu vim trabalhar? O medo. Então, toda a minha vida eu tenho que desenvolver, vamos dizer assim, lembrar dessa coragem e trazer essa coragem. Pessoas que são carentes. Sim, então, se você é carente, se você precisa das pessoas para ficar te alimentando emocionalmente, é essa a tua missão. Então, você veio para viver de você, para se alimentar de você.
Ser autossuficientes. Emocionalmente. E aí, se a gente não fizer, o que acontece? A vida vai lá e faz. Então, ou nós vamos... Muitas vezes fala pelo amor ou pela dor. Ou eu uso uma coisa que eu gosto mais. Ou você vai pela dor ou vai pela inteligência. Sim. Então, o caminho da inteligência é esse. Poxa, se eu tenho medo, eu vou procurar, né, trabalhar esse meu medo. Se eu sou carente, eu vou trabalhar essa minha carência. Você ficar pendurado nos outros aí, não vai dar certo, porque esse outro aí que você está se alimentando, ele vai acabar também um dia. E a vida, olha, é rapidinho, ela apresenta cada coisa, mas não é, a vida, às vezes acontece coisas na vida da gente, não é para judiar da gente. É só para a gente lembrar que a gente tem que ter aquela força para sair daquilo, porque aquela é a nossa missão. Quanto mais intenso esse alerta, é porque mais a pessoa precisa mais resistência. E é mais resistência. Mais resistência ela está tendo. Então, quanto maior a resistência, é maior o sofrimento, né? Se você for pouco resistente, se você aceitar e já vai pulando esse obstáculo, facilmente você não precisa sofrer, né? A gente sofre por causa disso mesmo, né? Então, a autossabotagem, quando ela alcança níveis elevados, ela causa preguiça, ela causa pessimismo, ela causa depressão. E isso acaba prejudicando, né, a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, a nossa saúde. Então, nós vamos para um intervalinho e eu vou perguntar para vocês. Enquanto isso, vocês vão pensando aí. Que benefícios você está recebendo com o seu problema? Alguma coisa está levando vantagem, fala a verdade. Por isso que você não quer sair dele. E o que você vai perder se você resolver esse problema? Vai perder o afeto, né? Vai perder vai pôr a desculpa, né, de que as coisas na tua vida não dão certo. Então, vê lá. Enquanto isso, a gente vai tomando um café aqui, a gente volta já já. Então, gente, vocês pensaram aí direitinho na sua autossabotagem? Que benefícios e o que você vai perder com isso? Então, vê lá. Já que se você observou, captou, agora tem que trabalhar em cima disso, tá? Então, veja, né? A gente estava falando do que ganhar, né? O que a gente vai perder se a gente resolver o problema. Então, você tem que perceber, né, que cada situação negativa na sua vida, se você não está resolvendo porque você tem ganhos secundários com isso, né? Então, em maior ou menor grau, toda situação negativa que nós não conseguimos nos libertar, nos traz algum ganho inconsciente. Isso, né? E é inconsciente. Agora, falando do programa aqui, já começa a ser consciente, né? Então, muitas vezes, nós apegamos àquele problema e é como eu falei, né? A gente ficar sem ele, a gente acaba perdendo a nossa identidade, né? A falsa identidade. É a falsa identidade. Nós ficamos identificados com aquele problema, com aquilo que a gente está sentindo, mas a gente não é aquilo. Agora que eu estou falando, né? Você pode tendo a sua consciência, vem a consciência, aquilo que estava inconsciente, né? Então, por mais doloroso, né, que seja eu manter o meu problema, parece que isso me preenche, né? Não é louco isso? É muito louco a nossa cabeça, né? Então, esse processo, né, é óbvio, ele não é racional. E nós poderíamos preencher a nossa vida com coisas agradáveis, não desagradáveis que nos faz sofrer, né? Mas não é assim que acontece, né? Então, por exemplo, tem mulheres, né, que tem um homem que traz sempre ela, que bebe, que é violento. Inconscientemente, ela tem ganhos com isso, sabia? Por isso que ela não larga dele também. Exatamente. Então, às vezes, e isso eu estou falando inconscientemente, hein, gente? Porque tem gente que está passando essa situação e fala, sei, ela que está falando isso porque para ela é fácil. Já está auto-sabotando, né? Então, ela quer ser reconhecida, ela quer ser vista como uma pessoa boazinha, espiritualizada. É meu karma, tenho que carregar, não é isso? O karma a gente muda quando a gente muda a consciência da gente.
Quando a gente fala, agora chega, não quero mais saber disso, acabou o nosso karma. Não fica aí achando que é karma a vida inteira para aguentar uma situação, não é isso. Então, ela acha isso, né? Que ela é uma pessoa espiritualizada, que ela é compreensiva, uma mártir, né? Então, ela quer ser vista como isso. E aí ela fica presa a esse marido que judia tanto dela, né? Ou então ela quer se manter vítima, né? E coloca a culpa no marido. Tá vendo? Por isso que a minha vida não vai para frente, por causa dele. Mas ela não larga também, ela não resolve nada, né? Não toma atitude nenhuma, ainda culpa o marido, né? E assim, ela não precisa mudar, né? Ela não precisa assumir responsabilidade por ela, porque quando a gente entra na vítima, é claro que a gente vai culpar o outro, não é? Então, o que acontece? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, né? Então, tudo que acontece comigo, não sou eu o responsável. Ou é o marido, é como a gente falou lá atrás, ou é o governo, é não sei quem. É mais fácil viver. Quer dizer, a pessoa pensa que é mais fácil fazer isso, mas... Exatamente, mas ela não percebe o sofrimento dela e que ela não sai do lugar. O que eu quero deixar bem claro é que não culpe as coisas fora de você quando as coisas não estão dando bem para você. Com certeza é alguma coisa dentro de você que não está funcionando. Então, pessoas com baixa autoestima, elas têm desejos, né, assim, inconsciente, lógico, de se punir. Então, o relacionamento para ela é um prato cheio, né? Principalmente que se ela foi criada assim, dentro de lares onde ela sempre ouviu, os homens não prestam. Os homens, eles traem mesmo, eles traem mais do que as mulheres, e não sei o quê. Então, ela vai criando isso na cabeça dela, o que acontece... ela vai atrair justamente esse homem, esse tipo de homem. Por quê? Para comprovar que a crença dela está certa. Essa é a chave. Não é? Então, isso tudo a nível inconsciente. Aí ela atrai... Então, vê o que vocês estão atraindo para vocês. Não é só homem, não. Amizade, situações. Veja o que vocês estão atraindo. Alguma crença você tem lá, ou você acha que você tem merecimento daquilo... que não é verdade, né? Porque é comum uma pessoa merecer o mal? Claro que não, né? Então, se você está atraindo isso, veja que o problema é com você aí. Então... E o curioso é que, no fundo, todo mundo sonha, almeja as coisas boas. Então... sonhando, né? Mas não percebe que, às vezes... aquelas crenças dela, por isso que o autoconhecimento é importante, né? Porque, por exemplo, às vezes você quer o bem, quer o melhor para você, mas às vezes tem um probleminha lá dentro de você que você fala, não, mas eu não mereço o melhor, né? Ah, não, mas comigo não, com aquele lá sim, mas eu não, imagina, eu não mereço isso. E você começa a achar isso, e aí se identifica com isso, você acha que você é isso, e aí realmente nada vai para frente mesmo. E né? aí depois, quando vê o outro conseguindo, daí surge uma coisa que é um tema também para outros programas que você pode fazer, que é a inveja. Fica com uma inveja danada das pessoas. Fica inveja danada. E engraçado que eu já percebi isso. Aliás, eu já tinha aprendido isso num curso de metafísica que eu fiz, e que ele falava o seguinte, às vezes você está... Até admiração, né? Não é nem a inveja para o mal, mas uma admiração para uma pessoa, você fala, ai, gostaria tanto de ser assim como aquela pessoa, e você já é. Se você admira, é porque você já se identifica com aquilo. Já tem em si. Não é? Já tem em si. Só que aquela pessoa expressou, você não teve coragem. Isso, esse é o ponto. E aí você fica com inveja, lógico. Tem até uma amiga minha outro dia falou, mas não tem inveja boa, porque a gente fala, eu tenho uma inveja mais boa. Não existe inveja boa. Mas por quê? Aí pode ser até que tenha uma autossabotagem aí. Por que a outra pessoa, você se identifica com ela, é sinal que aquilo existe em você e você não consegue expressar como a outra. Alguma coisa tem aí. Algum bloqueio. Porque a oportunidade está aí para todo mundo. A possibilidade na vida é para todo mundo. Então, por que um consegue e outro não? Não é Deus que quer, né? Vocês estão pensando assim, pelo amor de Deus. Né? Para, né? Então,
Outra coisa que as pessoas às vezes não querem se livrar do problema é que, por exemplo, ela, tô doentinha, qualquer coisa, vive tirando licença no trabalho, ou então se aposenta mais cedo, né? E daí também fica no marasmo, né? Lógico, você acha que uma pessoa dessa pode experimentar felicidade na vida? Não tem como, né? Mas ela não percebe, né? Então são coisas, né, invisíveis que vão controlando o nosso comportamento, nossos pensamentos e impede a gente de progredir mesmo, né? E vocês sabem, né, que principalmente as pessoas que seguem o meu programa aqui, que essas crenças, elas podem vir da infância, dos nossos pais, da educação, da religião, da cultura, né? Então tem crenças como, eu não vou fazer isso porque eu sou velho demais, ou então, não sou inteligente o bastante, não consigo ganhar dinheiro porque eu vim de uma família pobre, nunca ninguém saiu do lugar, imagina que eu vou sair. Ser rico, todo rico é ladrão, sabe? É absurdo, isso é absurdo. Então você realmente, se você tiver essas crenças, não vai sair, né? Então o que acontece é que o nosso inconsciente, ele está cheio de armadilhas, né? E que impede o nosso crescimento, a nossa evolução. Então, é como você disse agora há pouco, né? Na autossabotagem, a gente tem duas partes dentro da gente. Uma parte que é progresso, e a outra parte fica estagnada. Agora, se a vontade de progredir ela for mais forte, então nós vamos ter atitudes positivas mais sobre esse assunto. Agora, se a parte de ficar estagnada, parada, for mais forte, então as atitudes serão mais negativas. Então, esse processo, ele exige muito autoobservação, porque nós fazemos as coisas automaticamente e nem percebemos, né? A coisa vai ficando tão arraigada, né, dentro da pessoa, que é aquilo que você falou, vai se incorporando dentro de uma personalidade e ela não percebe mais, né? Exatamente. Às vezes uma outra pessoa que está do lado, nossa, como você é assim, nossa, mas eu nunca tinha percebido que eu era assim. Sabe? Nossa, mas a maioria de nós, olha, é uma minoria que procura assim essa autoobservação, ou então escutar um programa como esse. E eu vou te contar, hein? Nós vamos ser muito cobrados daqui para frente, porque nós vamos ser cobrados nessa evolução espiritual. Exatamente. Então, aquilo que a gente está sentindo, vai sentir um pouco mais, porque já sabe que a nossa missão aqui vai ter que ser trabalhada, queira você ou não. Então, muitas coisas... Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o mundo está tão conturbado, né? As pessoas estão tão insatisfeitas. É por isso mesmo. Porque vai vindo tudo à tona para ser trabalhado. Para de fazer graça aí para o mundo, né? Vamos ver onde nós estamos dentro desse mundo. O que nós estamos fazendo aqui, o que é a vida, o que é viver, né? E isso vai ser cobrado daqui para frente, mais do que vem sendo, né? Me lembro de uma vez que o Gasparito, no programa que ele tem, ele sempre, as pessoas ligam, né, para ele. E uma mulher ligou lá e tal, conversando com ele. E o Gasparito, ele vai fundo, né? Mas o ponto é que a mensagem era o seguinte, ele disse que existem pessoas que estão tão fora de si, que estão vivendo praticamente não, estão vivendo uma vida que não era a vida, que era a sua missão, que era a sua... E isso é o que está mais acontecendo, assim, há muito tempo acontece. A pessoa vive uma vida que não tem nada a ver com suas potencialidades reais. Exatamente. E aí vem um monte de infelicidade, E vai ser cobrado mais agora. Porque agora a espiritualidade vai trabalhar bastante daqui para frente, né? Então, gente, o ano que vem vocês vão ver só. Não assustando, não é isso. Mas é alertando para si, né? Para você trazer as suas potencialidades, as suas habilidades para aquilo que você veio fazer. Porque se nós viemos aqui, nós temos um compromisso, não é com aqueles gatos pingados lá de casa, não só. É com a humanidade, a família humana. Com a humana, exatamente. Então, o que acontece, né? Muitas pessoas elas adiam decisões, né? Ações que deveriam ser feitas, não fazem. E por dias, meses, anos, às vezes uma vida inteira, gerando insatisfação, ansiedade. Tem outras consequências, né, disso e a pessoa não percebe, né? E você sabe que fizeram uma pesquisa, uns tempos atrás, a Simone que me contou, que no momento da morte,
muitas pessoas que passaram pela experiência de quase morte, né, e acaba voltando, vamos dizer assim, a experiência é tão intensa que a pessoa, naquele momento, ela vê principalmente tudo que ela gostaria de ter feito e não fez. Isso pesa muito, pesa muito. Pesa muito. E ela não fez por quê? Acho que a principal razão, é uma das coisas que mais nessa pesquisa é importante que acontece, né? Isso. E não acontece por quê? Justamente por isso, por causa dessas autossabotagens que as pessoas têm. A autossabotagem ela impede mesmo de realizar muitas coisas. E como a Nancy falou, cada vez mais vai ser cobrado que você se realize. Exatamente, como pessoa, né? Como ser, gente, como alma. Não deixar isso para ver lá na hora na transição da morte, para ver o que deveria ser feito e o que não foi feito. Não, isso vai acontecer cada vez mais agora, em vida, que você está bem. Exatamente, exatamente. Então, a autossabotagem, né? Ela é uma coisa interessante que acontece. Ela não se dá só com pessoa fraca. Ela também dá. Ela acontece também para pessoas fortes, inteligentes. Né? Você vê como não tem nada a ver, né? As coisas inconscientes ela pega tanto forte como fraco, como inteligente, como não muito inteligente, né? Então as razões são loucas, né? A gente não é racional, não dá para. Razão. Então, às vezes as razões que surgem, né, para não se fazer algo são apenas obstáculos que poderiam ser superados. Mas tem-se muita desculpa, mascara muitos sentimentos mais profundos, né? Como, por exemplo, o medo do fracasso, o medo de ser julgado. Isso acontece com pessoas inteligentes também. Porque se elas tiverem esse obstáculo dentro delas, elas podem ser inteligentes, mas elas também não saem do lugar. Como é que vai lidar, né? E às vezes elas são fortes para uma determinada coisa, para outras elas têm medo de ser julgadas. Quantas pessoas que eu conheço, executivos, altos executivos, eles têm medo de fazer assinatura na frente das pessoas. É fobia social. Olha só. Imagina, a pessoa está fazendo assinatura, ela começa a passar mal porque o outro está vendo ela fazer assinatura. Olha a loucura. E é uma pessoa inteligente. Uma pessoa bem-sucedida, mas você vê, tem problema aí de autoestima, sei lá o quê, né? Então tem medo do fracasso, medo de ser julgado, medo do sucesso, questões, né, da autoestima, como eu falei agora, do executivo, né? Tem pessoas até que têm medo inconsciente de progredir financeiramente. Esse medo acho que eu não tenho. Você tem medo de progredir financeiramente? Sabe que é um dos medos mais comuns, principalmente em países... É bem comum. América Latina, tem muito disso, porque a nossa educação foi ligada a isso. Não sabe lidar com dinheiro, né? O dinheiro é sujo, a gente já falou isso num dos programas passados. Isso é uma pena. E outra coisa que muitas pessoas têm medo de progredir financeiramente, de ser julgado como ladrão. Porque todo rico é porque roubou, né? Ou toda pessoa que tem, tá vendo? Ele subiu na empresa lá, mas vai ver que ele subiu pisando em cima das outras pessoas, né? Sempre o outro que tem autossabotagem também, né? Vai começar a delirar, né? Como os Estados Unidos, por exemplo, não. Assim, se você está ficando bem financeiramente, é que você está sendo abençoado. Exatamente. Então é o oposto do que acontece aqui. É o oposto mesmo. Tanto que os evangélicos de lá, eles estão super bem de vida, porque o pensamento deles é outro. Né? Não é a coisa de, é o pobrezinho que entra no reino dos céus. Isso daí já era. Então, as emoções negativas conscientes e inconscientes, elas têm um poder muito grande dentro da gente, né? E ela age de forma silenciosa. Então, vê lá, hein, gente? Comer em excesso, atrair relacionamentos destrutivos, não cuidar da saúde, pessoas que não param o emprego, sempre culpa, né? Sempre tem alguém acontecendo alguma coisa com ele lá. São todos reflexos de autossabotagem gerado pelas emoções negativas, né? Por coisas que vivemos, por coisas que ouvimos, né? Que são as nossas crenças, né? Então, aquelas coisas assim de rejeição, de abandono, o medo, a frustração, a mágoa, tudo nos prejudica e nos torna autossabotadores, né?
Então, eu falei lá atrás, e vou repetir aqui, né, que outros fatores também que são autossabotadores é a desorganização, né, mental, aquilo que você falou, a desorganização mental acaba no material. Reflete. Né? Você estava falando do Feng Shui, né? A culpa também é extremamente prejudicial para nos autossabotar, né? A pessoa se pune, autopune, né? Isso pode durar a vida inteira. E elas deixam de buscar ajuda, né? Normalmente, quantas pessoas... Olha, tem gente até que uma vez fez terapia comigo, e essa pessoa, eu falei, eu vou falar o que ela precisa ouvir, ela não vem mais. Porque ela ia procurar, de terapeuta em terapeuta, ouvir o que ela queria ouvir. Como ela já tinha esse passado, mas essa experiência de ter passado por vários terapeutas, eu falei, quando eu chegar nesse ponto, ela vai querer que eu fale aquilo que ela quer. E aí ela não vem. Não deu outra. Aí o que ela fez? Eu falei que precisava ser falado, né, ser interpretado para ela, e eu falei, agora ela não vem mais. Aí eu falei para ela, então, quando você sair, você marca, né, a sua... Ah, tá bom. Eu falei, ela vai marcar e não vem. Não deu outra, ela saiu, marcou. Quando foi a outra semana, ela falou para a menina que não ia porque ela estava viajando, e quando ela voltasse de viagem... Quando? Sabe lá. Pergunta, até agora eu nunca mais vi a moça, né? Então tem isso, é autossabotagem, né? Então, que culpas você vem acumulando, né, desde a sua infância? De que forma você vem se punindo? E uma pergunta ainda mais importante para você pensar essa semana. Como seria a sua vida se você não sentisse nada disso? Olha só, a maioria das pessoas não pensaram nisso, é para pensar. Pensa ao contrário, porque sempre a gente está falando, como é que você se pune, como é que você se auto-sabota? Mas se você não tivesse nada disso, como é que você se sentiria? Como seria a vida da pessoa? Como é que você se sentiria sem culpa, sem medo de errar, sem medo de ser julgada, o que as pessoas pensam a seu respeito, o que você poderia ter feito na vida, né? Então, se você não tivesse nada disso, como você se sentiria, né? Então, mude seus sentimentos, que a autossabotagem ela perde a força. Se você substituir os sentimentos negativos por positivos, essa autossabotagem ela vai perder a força com certeza. Então, onde está aí para você ganhar essa força? Se aprovando, se amando, se aceitando do jeito que você é. Esse é o primeiro passo para você sair desse processo. A autoaceitação é fundamental. Né? Se amar, se aceitar do jeito que você é. Até tem eu já falei aqui, né, na técnica EFT, que a gente trabalha, apesar de eu ter esse tipo de problema, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, apesar de eu ser assim, eu me amo e me aceito. Acabou. Muito entendeu? Importante, muito importante. Muito mesmo. importante. É o primeiro passo para a gente sair de onde está. Então, nós temos uns minutinhos aí, vamos partir então para a nossa meditação de hoje. O Sidney vai pôr uma música bem legal e eu vou me despedindo aqui, né? Sidney, você quer se despedir também? Porque depois a gente põe a musiquinha e acaba o programa. Bom, só quero desejar um ótimo final de semana para os nossos ouvintes, agradecer a presença no blog, que foi assim, fenomenal essa semana. Muito obrigado a todos, os depoimentos também fantásticos. Muito bom. Entram no blog, eu falo Encontro Livre, endereço 2013.blogspot.com.br. Obrigado. Isso aí. E tem também o meu site, né, onde vocês vão encontrar lá as cartas dos anjos, que vocês podem se orientar através das cartas. É www.vince.com.br. Lá vocês também vão ter textos, né, e os anjinhos que podem orientar vocês lá. Muito legal. Um beijo a todos, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Então vamos lá, gente. Vamos sentar. Se você estiver sentada, se sinta confortável, ou se você quiser deitar também. Só as pessoas que estão dirigindo, né, que nesse momento só escutem,
E depois no meu blog vocês podem ter lá a meditação. Então vamos inspirando, expirando. E vamos nos desligando de tudo e de todos, de todas as nossas preocupações. E vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, sentindo essa respiração calma e profunda. Então vamos inspirando, expirando. E vamos sentindo todo o corpo, desde os pés até a cabeça. Sintam os pés, as pernas, os joelhos e relaxe. Sintam as coxas, sintam o abdômen e todos os órgãos funcionando muito bem. Sintam os rins, os pulmões, o coração que bate forte e tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sintam os ombros, os braços, as mãos e relaxem. Relaxe a garganta, as orelhas, o nariz. Relaxem os olhos. Sintam um bem-estar no rosto e um bem-estar na testa e um bem-estar na cabeça. Agora imagine um sol dourado no seu peito, expandindo pelo seu corpo e libertando você de todos os sentimentos e emoções negativas que te levam à autossabotagem, impedindo o seu progresso, a sua evolução espiritual. Liberte-se agora das suas culpas, das suas frustrações, dos seus medos, das suas angústias. E deixe esse sol dourado brilhar dentro de você com otimismo, autoconfiança, amor e alegria. E é nessa paz que eu deixo vocês e até a semana que vem.